Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Estamos aqui para o episódio 34 do Big Shot Pod. MM Isidoro aqui. Do outro lado, hoje estamos fazendo um formato novo, que é remoto, não remoto ao mesmo tempo. Com uma pessoa. A gente não está na mesma sala, estamos em estúdios diferentes, com uma pessoa mandando o áudio de uma maneira completamente diferente. Mas estamos aqui para gravar um episódio para vocês. No outro estúdio, Guilherme Pinheiro. Olá, eu gravando aqui no estúdio porque da última vez que eu gravei em casa parecia que eu tava falando dentro de um aquário. Então o Marcel grava hoje na casa dele, a pista dele, e eu venho no estúdio onde eu gravo a minha pista. Isso, e aí a gente vai ter participações de Gustavo Mantovani aonde ele estiver. Ele foi viajar com a família, não conseguiu voltar para São Paulo a tempo, mas vocês vão ouvir a voz dele nesse episódio ainda. Agora, durante a gravação, a gente não sabe como, mas quando vocês ouvirem, vocês já saberão. Olha que legal, a gente viver no presente e no futuro ao mesmo tempo, né, Gui? A gente tá inovando nos formatos, aproveitando que a gente grava aqui no InovaBrá, né? Tem que ter esse trocadilho. Próximo passo, a gente vai gravar um podcast por sinais em Libras, né? A gente vai gravar e aí você pode consumir em Libras o podcast. Libras. Ou o código Morse que tá na moda aí, né? Lá em Brasília é a última moda. Lá em Brasília não, na verdade é no Rio, né? É no Rio que tá aí na moda, ele fica no Rio. É verdade. Então aqui, ó, só lembrando aqui o serviço inicial. Se você tá ouvindo, vamos aproveitar aí pra trazer os amiguinhos, pra começar a falar com a galera, pra você ganhar aquele Fantasy League, né? Tipo, no começo da temporada. Então indique o Big Shot Pod pros seus amigos, aquele grupo da faculdade, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, onde você tiver um grupinho, indica a gente lá. E se você tiver no iTunes, dá aquelas 5 estrelas, dá aquele comentário, que isso ajuda muito a gente a trazer o podcast pra vocês. Outra coisa também, como a gente vem falando nos últimos programas, a gente vai começar com um plano de assinatura do Big Shot Pod para vocês ajudarem a gente a fazer esse programa ainda melhor. A partir de hoje, esse programa já tem um nome que é All Stars, Big Shot Pod All Stars. Então vocês todos são Big Shooters, mas alguns de vocês, ajudando a gente financeiramente, vão ser BSP All Stars. Então a gente vai começar esse processo logo mais antes do começo da temporada, só que a gente quer ouvir de vocês, começar a ver quem tem interesse. A gente vai deixar um link para vocês colocarem seu e-mail, fazer esse pré-cadastro, pra gente saber quem tá interessado, vocês serem os primeiros a saber quando e o que vai ter nesse serviço de assinatura. Complemente lá. Gui, você tem uma coisa a dizer sobre o All Stars? São 2 perguntinhas só. E mais para deixar o e-mail, e aí assim que ele entrar no ar, todo mundo que já tiver cadastrado vai receber o aviso por e-mail que o programa tá no ar. Então é só responder 2 perguntinhas rápidas, e que realmente é só nesse primeiro momento a gente quer entender quem que estaria disposto, quem que tem interesse nesse tipo de ajuda, e obviamente que quem tiver sugestões pode continuar mandando nas nossas redes, no nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio, pode continuar mandando pra gente, que a gente já tem recebido algumas sugestões bem legais. E só uma coisa, vale ressaltar que o podcast vai continuar gratuito e disponível para todo mundo, tá? Toda semana, toda terça-feira, o episódio do Big Shot Pod vai continuar aberto para todo mundo. Essa ajuda, esse programa que a gente tá querendo criar é para produção de conteúdo adicional. Conteúdo adicional, ajudar aqui principalmente na edição do podcast, né, nas pautas, a gente ter alguém para trabalhar com a gente aqui, principalmente, para facilitar nosso trabalho, a gente conseguir ver mais jogo, fazer mais coisas, escrever mais textos, né? Como vocês sabem, se vocês já seguem a gente no Big Shot Pod, no @BigShotPod em qualquer rede social, vocês sabem que a gente faz um trabalho bastante integrado, eu diria, né? A famosa sinergia no bingo corporativo de conteúdo. Então a gente tem conteúdo no Instagram, Twitch pra caramba, as coisas estão acontecendo ao vivo, a gente quer fazer mais áudios e lives e coisa, só que a gente precisa de mais mão de obra pra isso. Então, pra gente ter tudo isso, é aí que vocês entram.
sendo All-Stars e ajudando a gente nessa nova fase, né? Nessa expansão do Big Shot Pod. Eu preciso de um microfone para não parecer que eu tô dentro de um aquário quando eu gravo de casa, né? Essas coisas. Então, são todas essas pequenas coisas que, se a gente juntar, cria uma coisona. Então vamos lá, começando aqui o programa, agora pra valer. Gui, seu destaque inicial aí dessa semana? Bom, na verdade, como graças a Deus tivemos uma semana tranquila do ponto de vista de notícias bombásticas na NBA, né? Eu não tenho um destaque, mas eu tenho vários destaques menores, coisas rápidas. Semana passada saiu a convocação da seleção brasileira, da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, né? E, na verdade, é a pré-lista, né? É a pré-lista dos jogadores que vão... Dessa lista vai sair os jogadores que vão ser cortados 3 jogadores, e aí esses outros jogadores vão disputar a Copa do Mundo. O Brasil, que está no grupo da Grécia, né? Do Giannis Antetokounmpo. A lista, eu vou falar rapidamente: o Alex Garcia, já veterano, já jogou na NBA, Anderson Varejão, Augusto Lima, Bruno Caboclo, jogador do Memphis Grizzlies, Cristiano Felício do Chicago Bulls, Jonathan Luz, Leandro Barbosa, o Leandrinho, todo mundo conhece, Lucas Dias, o Marcelinho Huertas, que jogou também no Lakers, o Didi, que acabou de ser draftado, Marquinhos, também com passagem na NBA, Rafael Luiz, Rafael Hetzheimer, o Benite, Vitor Benite, e o Iago do Paulistano. Dessa lista vão ser cortados 3 jogadores, e aí os demais vão disputar o Mundial. Então fica aí a notícia. Aproveitando o gancho de que o Brasil vai estar no grupo da Grécia, do Giannis Antetokounmpo, o Lakers ontem contratou o Antetokounmpo, mas não o Giannis. O irmão dele, o Costas, que era jogador do Dallas Mavericks, ele é bem mais novo. O Lakers contratou o Costas Antetokounmpo num contrato two-way, que eles chamam, que significa que esse jogador ele vai passar mais tempo no time da G-League do Lakers, e ele tem até 45 dias para jogar no time de cima, no Los Angeles Lakers. Caso o time goste do rendimento dele, o time pode transformar esse contrato num contrato garantido, e aí vira um contrato do time de cima, né? Dizem que, enfim, obviamente que as línguas maldosas da NBA já deram a entender que o Lakers contratou o Costas Antetokounmpo pensando na free agency do Giannis Antetokounmpo daqui 2 anos, mas eu acho que isso, na verdade, qualquer time que contratasse o Costas estaria sujeito a esse tipo de boato. Obviamente que a chance do Giannis sair do Milwaukee é muito, 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 muito pequena, então eu acho que não tem nada a ver. E a última coisa, eu não tenho um momento LeBron, porque a gente ainda está começando com essa tradição, e na verdade, para quem não lembra, o momento LeBron, se você encontrar com qualquer um de nós 3 em qualquer lugar, tem que falar momento LeBron, e a gente tem que vir aqui e mandar um abraço para vocês. Mas tem um usuário que está sempre acompanhando a gente, que tá sempre interagindo com a gente. Quando a gente mandou um abraço pro Daniel Pinheiro semana passada, ele me pediu um abraço, e como ele tá com a gente desde o começo mesmo, eu vou mandar um abraço para ele, que é o Luiz Del Papa, @LCDelPapa do Twitter. Ele realmente tá interagindo com a gente desde o começo do podcast, então fica um abraço aí para ele, tá certo? Acho que é. Abração aí para você, Luiz. Então, brigadão aí pela audiência. E só lembrando, nova tradição do programa, Momento Lebrão. Se você encontrar a gente na rua, o Vavo, nos futuros shows do seu disco novo, na rua, jogando basquete com 2%, por que não? O Gui passeando pela Vila Mariana, eu aqui no interior, no Grande Oeste Paulista, viu a gente na rua, pediu Momento Lebrão, só lembrando, não é Lebron, é Lebrão. Pediu Momento Lebrão, ganha abraço no programa aqui, e outras coisitas mais, e não sabemos ainda o que. Mas pelo menos um abraço a gente garante. Uma outra coisa, a gente precisa agradecer, o pessoal, no nosso último episódio bateu todos os recordes de audiência. Então, eu queria agradecer aí a audiência de vocês todos, porque é legal ver o programa crescendo. Então, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Então, obrigado aí, vocês que estão ouvindo a gente. Vamos lá, rumo à lua, igual nossos bitcoins aí, que investem em Bitcoin. Então, bora lá. E também bora lá para os destaques, para a pauta principal do programa, que é porque finalmente conseguimos respirar até hoje cedo.
a gente estava conversando de o que a gente vai falar, né, depois de esses 6 meses, esse semestre no ano tão corrido com tudo que aconteceu, era muito jogo, depois os playoffs, depois as finals, depois essa começo de off-season biruta aí que teve, um jogador indo para um time, jogador indo para o outro, super times sendo formados e tal. A gente ficou com aquela famosa carinha de e agora? O que falamos nessa semana que quase não rolou nada, mas a gente teve uma ideia aqui, que é fazer esse power ranking do pós-draft dos elencos da NBA por ordem do pior pro melhor. Como são 30 times, e ficaria muito longo a gente falar por muito tempo de cada um, a gente vai trabalhar com 5 grupos. Então a gente vai falar um pouquinho dos 5 grupos como um todo, e depois os top 10 a gente entra um pouquinho mais aprofundado. E é aqui que a gente vai ouvir a voz do Vavo em algum momento. Então, agora que tá eu e o Gui gravando, o Vavo tá em translado interior de São Paulo para São Paulo. Lembrando, então, em algum momento ele vai mandar esse áudio pra gente, provavelmente falando dos top 10 ali, e o Gui vai fazer o serviço de falar dos grupos 1 ao 4. Então, vamos aqui já começar com o grupo 1, que aí a gente nomeou de tem alguém bom no próximo draft. Então são times que não jogam por nada na temporada 19-20 e estão mais preocupados com a boa escolha no draft, fazendo ali o tankingzinho de lei, para ver o que eles fazem daqui exatamente um ano para pegar um próximo draft. Então os times que estão aqui é o Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Washington Wizards. Guilherme? Bom, eu nunca tinha feito, é engraçado, né? Eu sempre vejo Power Rankings de todos os veículos aí, mas eu nunca tinha, de fato, feito o meu Power Ranking. E aí eu resolvi dar uma olhada em alguns rankings que tem por aí. O primeiro time, na verdade, todos os rankings que eu vi colocavam o Cleveland como o pior time, ou o último time no ranking. Mas eu discordo dessa posição, porque eu acho que o elenco do Charlotte é absolutamente miserável. Assim, não tem. Agora com a saída do Kemba Walker, não tem um jogador que você olha e fale, putz, quer dizer, na verdade até tem o Miles Bridges e tal, que pode vir a ser um jogador útil, o Malik Monk, mas não tem nenhum rookie, nenhum jogador novo, jovem, não necessariamente rookie, que você olha e fala, putz, esse cara aqui eu espero que ele se torne algo importante em algum time bom na liga, né? Então, pra mim, hoje o Charlotte é realmente o time que joga com a menor expectativa da liga. Eu não espero nada. Eu até fiz um comentário acho que 2 ou 3 programas atrás, que se você somar a média de pontos dos 5 jogadores que são esperados como os titulares do Charlotte esse ano, não chega a 50 pontos. Quer dizer, é muito pouco. É um time que eu acho realmente que vai ter problemas nessa temporada, e eu acho que tem tudo para ser, se não o pior, um dos piores. O 29º Cleveland, que eu coloquei na frente do Charlotte, basicamente porque o Cleveland tem 2 rookies tem 2 jogadores jovens, um é rookie e o outro não, que eu acho que são que tem potencial. Um é o Darius Garland, que foi draftado esse ano. O outro é o Colin Sexton. Além disso, o Cleveland ainda tem o Kevin Love, que pode vir a ser uma boa moeda de troca, e tem também algumas escolhas de draft que eles já vieram acumulando nos últimos meses aí, em trocas que eles fizeram. Em 28º eu coloquei o New York Knicks, que eu vejo um pouco na mesma situação do Cleveland. Eu só acho o núcleo jovem do Knicks um pouco melhor. Eu gosto muito do potencial do R.J. Barrett, Mitchell Robinson é um bom pivô, e o Knicks se posicionou de uma forma que os jogadores que eles assinaram nessa pós-temporada, nessa off-season, aliás, perdão, eles têm contratos, na verdade, de 1 ano com opção do time para o segundo. E esses caras podem virar moedas de troca interessantes na próxima trade deadline da próxima temporada, rendendo aí algumas escolhas a mais para o Knicks.
E o 27º lugar desse grupo dos piores eu coloquei o Washington Wizards. Por quê? Porque tem o melhor jogador de todos esses times aí, que é o Bradley Beal. E o John Wall, embora esteja machucado e só deva voltar lá para março do ano que vem, ele ainda é o John Wall. Embora o contrato dele seja horroroso, principalmente porque ele teve essa lesão e porque ele já não vinha rendendo muito como já rendeu em outras temporadas, ele ainda é um ótimo jogador, e mesmo não valendo o contrato dele, ele tem aí ele tem seu valor. Então, com Bradley Beal e John Wall, o Wizards ele não pode ser considerado pior que os outros times que eu já falei, e enfim, então eu acho que esse grupo aí realmente não joga por nada nessa temporada. Acho muito difícil que algum time chegue sequer perto dos playoffs. E, enfim, eu acho que esses times estão realmente preocupados com uma boa escolha no próximo draft. Grupo 2, o futuro é nosso, que o nome carinhoso dele. Então é times com talentos jovens que podem ser muito bons no futuro, mas ainda incertos, né? A gente não sabe, o futuro tá ali, eles podem, a probabilidade. Se o Vabo tivesse aqui, ele ia ficar feliz com essa probabilidade, ia dar uma fórmula aqui pra nós. Então talvez alguns deles surpreendam ainda nessa temporada, talvez não. São times ali que a gente pode estar vendo eles muito bons daqui 2, 3 temporadas, né? Nesse grupo a gente tem o Phoenix Suns, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. Guilherme? Aqui é a hora que eu acho que eu vou começar a ser xingado, né? Inclusive, a hora que eu tava fazendo os meus rankings, é muito difícil você ordenar esses times de acordo com o que você acredita com a ordem que eles são melhores, porque tudo é variável, né? Esse time aqui é ruim, mas se esse jogador aqui tiver um crescimento como acham que ele pode ter, então ele muda, entendeu? Então tem muitas variáveis nesses rankings e obviamente que eu tenho que adotar algum critério. O critério nem sempre é objetivo, porque eventualmente vai entrar num lance de eu gosto mais de jogador A do que de jogador B, então é óbvio que tem uma boa dose de subjetividade, mas eu acredito que esses rankings, obviamente que isso daqui não vale nada, eu posso chegar no final da temporada e posso... Possivelmente é o que vai acontecer, inclusive. Vocês vão falar, lembra que você falou naquele programa que tal time ia ser ruim, olha lá, o time tá nos playoffs agora e tal. Isso é muito provável que aconteça, mas assim, tentem não me xingar tanto. Obviamente que eu sei que isso daqui não é um ranking definitivo, eu sou aberto a outros argumentos, é só o que eu achei nesse momento. Esses rankings refletem o meu pensamento sobre os times hoje, dia 22 de julho de 2019. Vamos lá. 26º eu coloquei o Phoenix Suns, que obviamente tem jogadores jovens bons, o Devin Booker é um deles, claro, já jogador consolidado na liga, o DeAndre Ayton, primeira escolha do draft do ano passado, já vai pro seu segundo ano na liga, tudo indica que ele vai ser um jogador bom, no mínimo bom, quer dizer, possivelmente mais do que isso. Tem algumas outras peças interessantes, trouxe o Ricky Rubio, finalmente tem um armador de fato esse time do Suns, mas... Tirando a contratação do Ricky Rubio, eu não gosto muito da off-season do Suns, não gostei do que eles fizeram no draft, não gostei deles terem se livrado do TJ Warren, porque além dele ser um jogador útil, o contrato dele era um contrato, eu acredito, decente, não era um absurdo. Então eu não gosto desse time dessa off-season do Suns, e não vejo eles surpreendendo num período tão curto. Depois disso, 25º, Chicago Bulls. E aí, obviamente que a gente começa a analisar os times que têm núcleos jovens interessantes, você começa a ter que comparar esses núcleos. É muito difícil, é isso, são muitas nuances, tem muitas variáveis. Nesse momento, eu gosto do núcleo jovem do Bulls, mas eu não acho que seja melhor que os núcleos jovens dos times que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, o Bulls tem o Kobe White, jogador que foi draftado agora, tem o Lauri Markkanen, o Wendell Carter Jr., o Zach LaVine, que o ano passado melhorou, mas que pra mim continua sendo um jogador que seria no máximo um sexto homem, porque é um jogador com potencial ofensivo interessante, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. Mas enfim, o time do Bulls, eu vou falar que eu vejo esse time, a seta desse time tá apontando pra cima, mas ainda tem um chão para ser percorrido. Em 24º,
o Memphis Grizzlies, que pra mim teve uma das melhores off-seasons, conseguiu transformar o Mike Conley, que foi trocado pro Utah Jazz, em várias escolhas, vários jogadores interessantes. Tem mais uma moeda de troca possível aí, o André Iguodala, que pode virar mais alguma coisa, mais escolhas de draft, ou alguns outros jogadores interessantes. Trouxe o Ja Morant para completar, para fazer um núcleo jovem interessante com o Jaren Jackson Jr. Do draft passado, e teve, pra mim, o steal desse draft que passou agora, que foi o Brandon Clark, que foi o MVP da Summer League, e o Memphis foi campeão da Summer League, com o Brandon Clark jogando muito, o Caboclo jogou muito, Caboclo, que também chegou no Memphis ano passado, jogou a Summer League, foi um dos destaques. Então, assim, é um núcleo jovem bastante interessante do Memphis, e o rebuild do Memphis pode ser mais rápido do que a gente estava imaginando. À frente do Memphis, em 23º, o Atlanta Hawks. Não preciso falar muito, né? A gente já sabe que tem a dupla John Collins e Trae Young, Kevin Huerter, que é um excelente arremessador de 3 pontos, também trouxe nesse draft mais o Cam Reddish e o DeAndre Hunter. É um núcleo jovem interessantíssimo, vejo um futuro muito bacana pro Hawks. Em 22º, eu coloquei um time que não tem um núcleo jovem interessante, mas talvez tenha a melhor dupla jovem da NBA, que é Kristaps Porzingis e Luka Doncic. Luka Doncic a gente não precisa falar muito, foi MVP da Euroleague no ano anterior à vinda dele para a NBA, foi Rookie of the Year nessa última temporada, tem tudo para ser uma das grandes estrelas da liga nos próximos anos, e eu acredito que é um jogador que a gente vai ver aí disputando prêmios de MVP no futuro. O Kristaps Porzingis ainda tem aquela incógnita, ele mostrou um potencial muito grande no Knicks, mas ele teve uma lesão um pouco complicada no último, não jogou na última temporada, né? A lesão foi na temporada anterior, e assinou um contrato bem alto com o Mavericks agora, então ele vai ficar junto com o Luka Doncic durante muitos anos. Mas é uma questão, né? Os jogadores com o frame dele, ele é muito alto e magro, correm um risco de lesão um pouco alto, então essa questão do Dallas, o Dallas para mim só não tá mais alto nessa lista por conta dessa incógnita que é a volta do Porzingis. Em 21º, um time que muita gente vai me criticar por ter colocado esse time tão baixo, mas é que eu realmente acho que a gente tem que esperar para ver um pouco mais, que é o New Orleans Pelicans. O Pelicans fez tudo correto nessa off-season. Conseguiu o máximo que podia conseguir pelo Anthony Davis. Teve um draft bastante interessante. Tem um jogador veterano muito bom, que é o Jrue Holiday. Mas jogadores jovens demoram para render. O Zion Williamson, ele jogou só meio jogo, nem isso, na Summer League. Ele se machucou, né? Teve uma lesão aí, por precaução, preferiram que ele não jogasse mais. Ele tava visivelmente bastante pesado, e é esse pra mim o calcanhar de Aquiles do Zion Williamson. Ele vai ter que controlar o peso dele a carreira inteira, porque ele é muito forte pro tamanho dele, só que do forte pro gordo é um passo. E aí a gente pode, como é um jogador que tem uma impulsão muito grande, esse impacto no joelho ao longo dos anos pode prejudicar a carreira. Então ele vai ter que cuidar muito bem do corpo dele para não se machucar. E ele é um jogador de 18, 19 anos, dificilmente um jogador chega dominando na liga. É raro fazer isso, né? Ele precisa de tempo para se desenvolver. Da mesma forma, o Jackson Hayes e o Nickeil Alexander-Walker, que foram muito bem também na Summer League. A Summer League, como eu disse semana passada ou na semana retrasada, é muito legal ver, mas a gente tem que temperar as expectativas, porque, por exemplo, Stanley Johnson foi um animal na Summer League no ano que ele era rookie e não virou um jogador nem perto do que se imaginava. Então, assim, performance na Summer League é muito legal, mas ela não necessariamente se traduz em algo importante na NBA. E os outros jogadores, principalmente os jogadores que vieram do Lakers, são jogadores que eu gosto muito, mas são jogadores que até hoje não chegaram nos playoffs. Então, calma, vamos temperar as expectativas. Eu acho que possivelmente esse vai ser um dos times que vai me surpreender positivamente, que vai acabar mostrando que eu deveria ter colocado eles mais alto nesse ranking, mas nesse momento eu coloco eles em 21º lugar, porque é o núcleo jovem, possivelmente o melhor núcleo jovem da liga, mas é jovem, esses caras precisam de tempo. Então vamos aqui pro grupo 3, tão perto, mas tão longe, esses times que têm chance de brigar por uma vaga nos playoffs, mas não estão garantidos. É aquele time que tá, bem ali
no meio do caminho, e aqueles times que em janeiro a gente fica na dúvida, né? Tipo, em janeiro, fevereiro ali, e aí, vai, não vai, como é que vai e tal. Então, os times são Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic, Miami Heat e San Antonio Spurs. Bom, vamos lá. Em 20º, OKC Thunder. O time do OKC Thunder, eles continuam tendo um elenco interessante, mas é um time que está claramente em fase de reconstrução. Trocou recentemente os 2 melhores jogadores, não preciso falar isso para ninguém, foi tema inclusive do nosso programa passado. Trocou o Paul George para o Los Angeles Clippers e o Russell Westbrook para o Houston Rockets. Conseguiu um bom retorno com escolhas de draft futuras. Conseguiu também o Chris Paul, que continua sendo um jogador que, embora não faça jus ao contrato gigante, ainda é muito bom. Conseguiu um jogador jovem interessante no Shai Gilgeous-Alexander, que pode ser o armador do time durante muitos anos. E ainda não acabou, as mexidas no OKC Thunder aparentemente ainda não acabaram. O Chris Paul deve começar a temporada jogando no Thunder, mas não deve ficar por lá muito tempo, no máximo essa temporada, mas talvez seja trocado durante essa próxima temporada. Steven Adams também tem um contrato alto e é jovem, talvez exista alguma possibilidade dele ser trocado, embora ele seja um pivô, digamos, à moda antiga. Não sei se vão ter tantos interessados, mas ele ainda é um jogador útil e pode ser trocado. Então, apesar de estar em reconstrução, é um time que eu ainda vejo disputando ali uma 8ª colocação. Eu acredito que pode disputar, né? Não sei se vai, mas eu acho que existe uma possibilidade aí. À frente deles, um time que foi um dos times que eu mais gostei de ver na temporada passada, que era o Sacramento Kings, em 19º. Se tudo correr bem, esse time também talvez esteja um pouco mais alto nesses rankings daqui a alguns meses, quando a temporada estiver rolando. Tem um núcleo jovem também interessante, o De'Aaron Fox, o Marvin Bagley, tem o Giles, tem alguns jogadores, o Buddy Hield também, fez algumas contratações interessantes que eu acho, a questão apenas para mim é que essas contratações que o Kings fez, embora elas sejam úteis, eu acho que o Kings pagou demais por elas, e vou dar o nome aos bois. Harrison Barnes, foi um contrato, se não me engano, de 4 anos, 88 milhões. Trevor Ariza, que foi um contrato de 2 anos, 25 milhões, se eu não me engano, e o Dwayne Dedmon, que acho que foi 3 anos e 40 milhões, eu não tenho certeza. Todos jogadores úteis, mas eu acho que o Kings poderia ter a mesma produção pagando menos. Principalmente no caso do Ariza, que na última temporada me pareceu um jogador bem perto de acabar, assim, de chegar no ponto de encerrar a carreira. De qualquer forma, se os jogadores jovens do Kings continuarem essa curva de evolução, vai ser um time ainda mais chato do que foi nessa temporada passada. À frente do Kings, em 18º, o Detroit Pistons. De novo, o Detroit Pistons é um time que está num lugar que é muito difícil melhorar o time, mas também não é um time dos piores a ponto de fazer tank para conseguir uma escolha boa no draft. Quer dizer, o time tem o Blake Griffin, que é uma estrela, trouxe o Derrick Rose, que teve uma temporada de renascimento no Minnesota essa última temporada, e tem também o Andre Drummond, que é um pivô interessante. Enfim, o time do Detroit é um time que vai certamente brigar pela 7ª, 8ª colocação. Foi o 8º colocado na última temporada e aí foi varrido pelo Bucks nos playoffs. À frente do Detroit, o Minnesota Timberwolves, que tem um jogador que tem tudo para ser uma estrela. Eu acho que a temporada dele passada foi bem interessante, o Karl-Anthony Towns. Foi bem boa, eu acho que ele tá dando sinais claros de evolução, principalmente na defesa. No ataque ele sempre foi bom. Tem uma outra grande incógnita, que é o Andrew Wiggins, que essa temporada, enfim, todo ano o valor dele diminui, né? Ele tem um contrato alto e ele não corresponde a esse contrato. Para você ter uma ideia, o Andrew Wiggins foi uma primeira escolha de draft, ele é canadense, ele não ficou nem na pré-lista dos jogadores canadenses que vão disputar a Copa do Mundo. Em 16º, o Orlando Magic. O Orlando Magic é um time que teve uma temporada bacana, conseguiu voltar aos playoffs depois de muitos anos afastado, conseguiu ganhar o primeiro jogo do Toronto Raptors em Toronto, depois perdeu os 4 jogos seguintes. O problema do Orlando para mim é que o Orlando
conseguiu reassinar com os seus free agents, o que por um lado é bom, mas por outro lado você reassinou você tá voltando basicamente com o mesmo time que foi 7º lugar no leste, né? Não sei até que ponto a continuidade de um time mediano, sem nenhum desrespeito, mas um time mediano é positiva, né? A grande questão pro Magic esse ano é o Markelle Fultz. O Markelle Fultz, tudo indica que vai jogar esse ano, não se sabe se ele começa a temporada jogando. O Markelle Fultz, para quem não lembra, foi a primeira escolha no draft há 3 anos atrás. Ele foi escolhido pelo Philadelphia há 3 anos ou não, 2 temporadas atrás, né? Esse vai ser o 3º ano dele na liga. E ele simplesmente parece que ele esqueceu como arremessar, tinha alguns problemas psicológicos, depois falaram que ele tinha um problema no ombro. O Philadelphia desistiu dele no meio da temporada passada, e o Orlando falou, vem aqui, vamos começar sua carreira de novo. Ele foi para a lista de jogadores que não iam jogar, ficou só se recuperando. Aparentemente ele vai jogar essa temporada, vamos ver, é uma grande incógnita, ninguém sabe. Se ele jogar o que se esperava dele quando ele saiu do draft, o Orlando tem armador aí para os próximos 10 anos. Mas a probabilidade que isso aconteça eu acho que é baixa. Ele pode ser um jogador até útil, bom, mas não sei se um jogador que justifique a primeira escolha no draft. À frente do Orlando, um time que ficou fora dos playoffs ano passado, mas que trouxe o Jimmy Butler, que é o Miami Heat. Com o Jimmy Butler e o Miami conseguiu se desfazer de alguns contratos ruins, como o do Hassan Whiteside e tal, eu acho que o time do Miami tá melhor do que estava antes, porém ainda está longe de ter um time que vá longe nos playoffs. Eles ainda têm uma possibilidade aí de repente trocar e conseguir o Chris Paul, que fica interessante, mas continuo achando que não seria o suficiente para eles terem uns playoffs irem muito longe nos playoffs, né? De qualquer forma, o Miami é um time que, para mim, hoje, essa aquisição do Jimmy Butler faz com que ele salte à frente de Detroit e Orlando, que foram os times que terminaram imediatamente à frente do Miami na última temporada. E em 14º lugar, é um daqueles times que todo ano a gente olha, inclusive aconteceu esse ano, a gente olha e fala, esse ano eles não vão para os playoffs. E aí eles vão para os playoffs. Que é o San Antonio Spurs, né? San Antonio Spurs tem lá o seu elenco com o DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, que são jogadores que são um pouco contra a maré dessa corrente nova de arremessos longos, eles continuam sendo especialistas no mid-range, trouxe de volta o Rudy Gay, tem o DeJounte Murray que se machucou no passado, tá voltando, tem ali alguns jogadores interessantes, tem o Greg Popovich, que se não o melhor, um dos melhores técnicos da liga, e é um time que vai continuar dando trabalho, e quando você menos esperar, eles estão em 5º, 6º no Oeste, e devem chegar aos playoffs novamente. Indo diretamente pro grupo 4, que é o tem que respeitar. Aquele grupo que certamente vai ter no playoffs e tem chances enormes de surpreender. Eles hoje são Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Boston Celtics e Portland Trail Blazers. Vamos lá. Esse grupo aí, eu coloco esse grupo porque são times, tirando o Boston, que tá aí, e o Brooklyn, que é um time que vem de 3 temporadas ruins, mas que agora conseguiu uma off-season interessantíssima, trazendo o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Toronto, Indiana e Portland são aqueles times que todo ano a gente fala, esse ano não vai, e eles estão sempre lá no bolo, estão sempre brigando. Nessa última temporada o Indiana terminou em 4º na Conferência Leste, não, terminou em 5º, no finalzinho terminou em 5º na Conferência Leste, mas passou a temporada quase que inteira em 3º ou 4º. O Toronto Raptors é aquilo, quando a gente achava que o time ia implodir, eles iam reconstruir, o Masai Ujiri consegue trazer o Kawhi Leonard, demite o Dwayne Casey, mas traz o Nick Nurse, o time acaba batendo campeão. E o Portland é aquilo, né? Todo ano a gente fala, olha para todos os outros times do Oeste, esquece o Portland, e o Portland tá lá nos playoffs, indo longe nos playoffs. Esse ano o Portland chegou às finais do Oeste, perdendo pro Warriors, mas de novo vai vir com um time interessante. Agora eu vou passar um pouco as posições. Me dói o coração colocar o Toronto Raptors em 13º. Me dói mesmo. Mas a gente tem que olhar para o que o time perdeu. A gente não pode desconsiderar isso, né? O time que também ficou esperando para conseguir o Kawhi Leonard de volta,
perdeu o Kawhi Leonard, e aí perdeu o Danny Green pro Lakers, que era o outro time que estava esperando o Kawhi, e a reposição que veio para esses jogadores não foi uma reposição à altura, porque da mesma forma que o Lakers, quando o Toronto foi pro mercado, o mercado já tinha praticamente acabado. Né? O Toronto foi lá, pegou a xepa do mercado de jogadores, fez algumas apostas interessantes em jogadores jovens, mas é um time que eu acho que é um time que ainda é bom o suficiente para ir nos playoffs, mas que a qualquer momento eu acho que o Masai Ujiri pode resolver reconstruir esse time. Tanto Ibaka, quanto o Lowry, quanto o Marc Gasol estão nos últimos anos de contrato. É o último ano de contrato desses 3 jogadores. E esses jogadores mostraram, agora sendo campeões, que eles ainda podem ser úteis para times que estão disputando o título. Então, nada impede que o Toronto faça uma liquidação aí para conseguir jogadores jovens e escolhas no draft para realmente começar a pensar no seu futuro. E agora é o momento para fazer isso, porque é o momento que a torcida não vai ficar brava, porque o time acabou de ser campeão, né? O Masai Ujiri fez uma aposta, ele deu o famoso all-in no Kawhi Leonard, deu certo. Ele ganhou, depois o Kawhi foi embora, mas você ganhou um título. É pra isso que joga. Você joga pra ser campeão. Você foi campeão. Paciência, agora ele foi embora, bola pra frente, né? Em 12º, o Brooklyn Nets, que só está em 12º porque o Kevin Durant não vai jogar esse ano. Se o Kevin Durant estivesse pronto pra jogar esse ano, certamente esse time estaria mais alto nesse ranking. Trouxe o Kyrie Irving, perdeu o D'Angelo Russell. Eu acho que o Kyrie Irving é um jogador melhor que o D'Angelo Russell, claramente melhor, na minha opinião, embora eu goste muito do Russell. Agora, a questão é se o Irving consegue controlar esse lado meio doidão dele. Enfim, ele destruiu o vestiário do Celtics no ano passado, nessa última temporada. Isso aí, todos os jornalistas de Boston viram isso acontecer. O Jaylen Brown odiava o Kyrie Irving por conta das declarações dele. Eu acho que ele tem que controlar esse lado. A notícia boa pro Brooklyn é que o Kyrie Irving era torcedor do Nets, do New Jersey Nets, ele é de lá, então ele tá voltando para casa, talvez ele dê uma segurada nisso. Trouxe o DeAndre Jordan, trouxe alguns outros jogadores interessantes. Já ficou lá o Caris LeVert, o Spencer Dinwiddie, enfim, o elenco do Brooklyn é bastante interessante e pode sim surpreender, pode terminar mais alto nesse ranking nessa temporada. À frente, em 11º, Indiana, que trouxe o Malcolm Brogdon, tem lá o Victor Oladipo, tem um backcourt bastante interessante, Miles Turner tá lá, draftou o Goga Bitadze, que é um pivô europeu com bastante potencial, enfim. A off-season do Indiana também foi bastante interessante, é um time que a gente, como diz o nome do grupo, tem que respeitar, não dá para desconsiderar o Indiana, e nos playoffs a atmosfera do ginásio do Indiana é bastante hostil aos adversários, então se o time conseguir a home court advantage em alguma série, é um time que pode ir longe. Em 10º lugar, o Boston, que é um time que eu acho que muita gente vai tá um pouco desconsiderando o Boston, mas a gente tem que relembrar algumas coisas. Boston teve um jogador que não teve a reposição à altura e vai fazer uma falta tremenda, que é o Al Horford. Isso realmente não dá para desconsiderar. Ao mesmo tempo, o Boston conseguiu a melhor reposição possível para o Kyrie Irving. A partir do momento que você vai perder um armador da qualidade do Kyrie Irving, você vai buscar um armador para repor esse cara. Não tinha armador melhor nessa free agency do que o Kemba Walker, para repor o Kyrie Irving. Então, nisso, o Celtics mandou muito bem. Além disso, tanto o Jaylen Brown quanto o Jason Tatum, eles ainda são muito jovens. O Tatum vai começar a 3ª temporada dele, o Brown vai começar a 4ª temporada dele. Nada impede que esses jogadores continuem uma curva ascendente. Uma curva que foi mais lenta na temporada passada, mas que continua subindo. Principalmente agora que o Kyrie Irving não está mais lá, com a personalidade dele, com as declarações que ele fazia, talvez esses caras se soltem. Além disso, você tem o Gordon Hayward, que agora vai para a 2ª temporada após a lesão terrível que ele teve, e que ele dava sinais no final da temporada passada que ele estava
se estava superando. Então, é um time que a gente não pode desconsiderar. E tem mais. Se o Boston estiver muito bem ali perto da trade deadline, o Boston ainda tem alguns ativos para fazer uma troca, para trazer uma estrela. Por exemplo, vamos aí, Bradley Beal, para fazer para ir para dentro dos playoffs e tentar chegar na final. Então, não podemos desconsiderar o Boston, não podemos dormir aí no Boston, que é um time muito bom. Em nono lugar, o Portland Trail Blazers, que é um time que, embora não tenha feito nenhuma mexida bombástica nessa off-season, volta com a base do elenco, quer dizer, volta com Dame Lillard, CJ McCollum, volta com o Nurkic, que se machucou, perdeu o Cantor, que foi justamente pro Boston, mas trouxe o Hassan Whiteside, que eu acho que ele vindo do banco, ele pode ser útil em alguns momentos, porque ele é um bom reboteiro, enfim, ele dá muitos tocos e tal. Eu acho que num número restrito de minutos, o Hassan Whiteside pode ser interessante. E ainda tem uma outra coisa, o contrato do Hassan Whiteside é grande, mas ele é a última temporada. O Portland pode usar o contrato do Whiteside, por exemplo, para trazer um Kevin Love. Você emenda aí 2 escolhas de primeiro round, mais o Hassan Whiteside, manda pro Cleveland e traz o Love. De repente é uma opção, entendeu? Obviamente que o Cleveland vai querer algumas escolhas aí, mas até porque o Love acho que ainda tem mais 3 ou 4 anos de contrato, que também é um contrato alto, mas pode ser uma escolha interessante, pode ser uma opção interessante pro Portland. Então, o Portland tá em nono, eu sinto que eu tô de novo colocando o Portland um pouco baixo nesses rankings, mas é porque eu olhei os outros times e eu não consegui ver nenhum time nesse momento que o Portland conseguisse estar na frente. De qualquer forma, é um time que a gente tem que prestar atenção, que deve ir para os playoffs e deve ir longe nos playoffs. Então chegamos agora ao grupo 5, o último grupo, que é um grupo que basicamente, se você fosse apostar um dinheirinho, uma bufunfa, você ia colocar um dinheirinho em um desses times para a sua Fantasy League, para apostas em cassinos, não sei. Aonde você quiser, provavelmente, ao nosso entender, um desses times vai ser o campeão da NBA 19-20. Então são os candidatos reais, aqueles que estão vindo com tudo para ganhar. Os times desse grupo são o Golden State Warriors, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. Então, Gui, esse aqui você vai entrar um pouquinho mais fundo em cada um, correto? Vou entrar mais fundo, que delícia. Eu vou... Sonho com isso há anos. eu vou falar um pouco mais aprofundadamente, mas na verdade, eu acho que eu tava falando um pouco de cada time, vou tentar também não me alongar muito. Em oitavo lugar, parece até um sacrilégio colocar o Golden State em oitavo num Power Rankings, mas eles perderam o melhor jogador deles, que é o Kevin Durant, e o Klay Thompson volta apenas possivelmente depois do All-Star Game, se é que ele volta. Ainda não se tem uma data precisa, e às vezes, dependendo se a recuperação for mais lenta, pode até decidirem que ele não volta essa temporada. Eu acredito que volte, mas enfim, fica aí essa questão. É um time que assim, ainda tem Steph Curry, Klay Thompson, quando voltar, e Draymond Green, que nos playoffs jogou demais. A gente não pode esquecer, a temporada regular do Draymond Green não foi tão boa, ele tava gordo, ele mesmo fala isso, mas os playoffs dele foram incríveis. E se esse Draymond Green aparecer para jogar nessa temporada, mesmo com Steph Curry, Draymond Green e agora o D'Angelo Russell, é um time perigosíssimo. A gente não pode desconsiderar. Eu até, de verdade, eu olhei pro ranking e falei, mas vou deixar ele atrás desses outros todos times? Cara, nesse momento, olhando pro agora, sim, mas é o Golden State Warriors, é o Steve Kerr, a estrutura tá lá. Se tem um time que pode sentir menos a perda de um jogador como o Kevin Durant, é o Golden State Warriors, por conta de toda essa estrutura que o time tem, por conta dessa cultura que foi criada no time, essa cultura vencedora, essa cultura dos jogadores assumirem as responsabilidades. Então, é um time, e é um time que, além disso, teve uma off-season interessante, porque conseguiu manter alguns outros jogadores, Kevin Looney, etc., e trouxe alguns jogadores para completar o banco, porque era justamente o que faltou.
pro Warriors nas finais contra o Toronto era banco, porque o pessoal começou a se machucar e os jogadores que estavam disponíveis ali realmente não fizeram jus, não eram jogadores à altura. Perdeu o Iguodala, que é um outro jogador que vai fazer uma falta imensa, tanto pelo jogo em si, mas talvez mais ainda pela presença, pelo comportamento dele, né? E é um jogador que pode acabar indo justamente para um concorrente direto, como um Lakers, como um Clippers, como um Rockets. São os times que estão interessados aí no Iguodala, caso ele venha a ser negociado pelo Memphis. Enfim, é um pouco arriscado colocar o Golden State em oitavo, porque eles podem calar a minha boca rapidinho, mas nesse momento, olhando para a atual situação, eu colocaria eles em oitavo. Em sétimo lugar, o Utah Jazz, que é um time que teve uma off-season interessante, adquiriu aí o Mike Conley, e aí formou um trio bastante interessante com Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Tem lá o Joe Ingles, o elenco do Jazz é muito bom, o Quinn Snyder é um excelente técnico. Eu acho que quando o Conley foi trocado pro Jazz, muita gente falou, o Jazz agora vai disputar o Oeste, Eu acho que é bom ter calma nessa hora, porque o Oeste tem muita coisa que pode dar errado para um time e dar muito certo para outro, né? A gente vai falar do Lakers e do Clippers mais para frente, e do Rockets, mas se um dos jogadores das duplas que esses times têm se machucarem, a temporada vai pro vinagre, né? Então, da mesma forma isso pode acontecer com o Jazz. De qualquer forma, eu gosto do elenco do Jazz, acho um elenco bastante equilibrado, acho que é um elenco que não tem muitos buracos, e é um elenco que tem agora 3 jogadores com condições de carregar o time na reta final dos jogos. Eu ainda acho que o Donovan Mitchell não é aquele cara, me dá a bola aqui que eu vou ganhar esse jogo, mas ele tem potencial para ser. Talvez nessa temporada ele se mostre esse cara, né? Em sexto lugar, o meu Los Angeles Lakers. Eu já quando eu coloquei o Lakers em sexto, desde então, eu fiz isso hoje de manhã, na segunda-feira, eu já achei que eu coloquei o Lakers muito alto e já sei que eu coloquei o Lakers muito baixo. São sentimentos conflitantes, né? Às vezes eu olho pro elenco do Lakers, eu gosto, às vezes eu olho pro elenco do Lakers, eu falo, puta, ainda falta alguma coisa, mas o fato é que eu olho pra LeBron James e Anthony Davis e na minha opinião, é a dupla mais talentosa. Eu vou falar mais talentosa da liga, por quê? Porque eles não foram, se você pegar o desempenho na última temporada, eles não formam a melhor dupla. Se você pegar o desempenho puro e simples da temporada passada, a melhor dupla seria Kawhi Leonard e Paul George. Mas eu acho que eles são a dupla mais talentosa da liga, é a dupla LeBron James e Anthony Davis. O Anthony Davis, se a gente esquecer um pouco da temporada passada, com toda a turbulência que ele teve, ele é um monstro ofensivo, ele é um monstro defensivo, ele nunca teve um time decente. Aliás, o único ano que ele teve um time decente em New Orleans, ele varreu o Portland nos playoffs e depois perdeu pro Golden State, que é o Golden State do Kevin Durant, do Steph Curry e do Klay Thompson. A gente não pode esquecer que ele é um dos 5 ou 7 melhores jogadores da liga. Enfim, tem gente que pode não concordar com essa análise e tal, mas ele, em termos de talento, você não vai achar mais que 5 jogadores com mais talento que ele na liga, tá? Então, se a dupla dele com o LeBron der certo, o elenco em volta, obviamente que você precisa ter peças e tal, mas não é tão relevante, né? Se você não consegue parar LeBron e Anthony Davis na reta final dos jogos, não importa quem tá em volta. Agora, de qualquer forma, considerando que o Lakers perdeu o Kawhi, ficou esperando e aí perdeu a chance de um monte de jogadores aí que assinaram com outros times, eu acho que o elenco do Lakers até foi interessante. O DeMarcus Cousins não é mais o Boogie Cousins do Sacramento, do New Orleans, mas, cara, ele durante a temporada regular ele marcou quase 17 pontos, acho que pegou 8 rebotes no Golden State, ele jogou muito bem com o Rondo e com o Anthony Davis quando ele jogou no New Orleans, enfim, ele pode ser um cara útil. O Danny Green, a gente acabou de ser campeão junto com o Kawhi Leonard em Toronto. O Quinn Cook é o armador reserva do
do Golden State, ele é um jogador que pra mim deixa a desejar na defesa, mas ele arremessa bem de 3 pontos. O Caruso ficou. O KCP é um jogador que pode ser útil também numa quantia restrita de minutos. Já veio o Magui também, pode ser útil ali vindo do banco. É um elenco. É um elenco que eu acho que é honesto e que pode sim dar aquela azeitada e acabar indo longe nos playoffs. Trouxe o Avery Bradley, que, embora não seja mais o Avery Bradley do Boston Celtics, ele foi muito bem no Memphis, quando ele foi trocado do Clippers pro Memphis na temporada passada. Ele foi super bem no Memphis, teve uma espécie de ressurreição na carreira. Eu acho que o elenco do Lakers é honesto. Não ainda acho que o Lakers seja o favorito, embora nas apostas, nas casas de aposta, o Lakers seja o favorito ao título. Eu não acho isso. Eu acho que o Lakers vai brigar e tem chance de ser campeão, mas não seria o meu favorito hoje. Em quinto lugar, Houston Rockets de Vavo Mantovani, o Vavo do Cavaco, o Vavaco. Cara, o Houston trouxe o Russell Westbrook no lugar do Chris Paul. Eu ainda já pensei muito sobre o assunto, ainda não tenho uma resposta se vai dar certo ou se não vai dar certo. A gente tem que esperar para ver. De qualquer forma, o elenco do Houston ainda é excelente. Basicamente trouxe os principais jogadores de volta. Eric Gordon tá de volta. PJ Tucker, Clint Capella, Austin Rivers assinou para ficar no Rockets, Daniel House. E tem o Westbrook. Se o Westbrook conseguir ajustar o jogo dele e for de fato uma evolução ao jogo, ao que entregava o Chris Paul, cara, esse time do Rockets possivelmente é o favorito do Oeste, tá? Se der certo o Russell Westbrook e James Harden, possivelmente o Rockets é o favorito do Oeste. Eu só coloquei em quinto porque eu ainda não tenho essa resposta, eu realmente não sei se isso vai dar certo nesse nível, tá? Mas eu acho que o Rockets a gente não pode ignorar o Rockets, tem muita chance de acabar ganhando a Conferência Oeste. Em quarto lugar, o Denver Nuggets, que de novo é um time que tem a favor de si a continuidade. O time é basicamente o mesmo da temporada passada. Manteve o Paul Millsap, que tinha uma opção do time, não era uma opção do jogador, era uma opção do time. O Denver fez essa opção, ficou com o jogador por mais um ano. Vai ter a adição aí do Michael Porter Jr., que apesar de não ter jogado a Summer League, porque ele se machucou, ele aparentemente vai jogar, tá tudo bem, foi uma lesão simples e deve jogar a temporada. É um jogador que, de novo, se ele não tivesse se machucado na faculdade, possivelmente poderia ter sido top 5 no draft dele, talvez até top 3, top 1. Quando ele chegou na universidade, ele era considerado o melhor prospecto do ano dele. Então é um cara que pode acrescentar, e você vai ter a evolução, mais um ano de evolução de Nikola Jokic e de Jamal Murray. Então o time do Denver é um time que continuidade é um negócio que é muito importante para esses times no topo da liga, e o Denver vem basicamente com o mesmo plantel. Acho que pode ser um time que vai dar muito trabalho e tem chances no Oeste também. Agora vamos ao top 3. O top 3, eu acredito que muita gente vai se surpreender com o meu top 3, principalmente porque eu coloquei em primeiro lugar. Meu terceiro time é o Milwaukee Bucks. Não coloquei o Milwaukee como o melhor time do leste. Eu acho que o Brogdon vai fazer falta, mas ao mesmo tempo o que o Indiana ofereceu pro Brogdon era muito alto e de fato eu acho que o Bucks acertou ao não equiparar a proposta. O Brogdon era um agente restrito e o Bucks tinha direito a equiparar a qualquer proposta que ele recebesse. E aí, para compensar a saída do Brogdon, o Bucks conseguiu manter os outros jogadores free agents, o Brook Lopez, o Middleton, o Bledsoe já tinha assinado o contrato, a extensão dele durante a temporada passada, trouxe o Robin Lopez, que é irmão do Brook Lopez, e para suprir essa perda que o Brogdon, esse buraco que o Brogdon deixa, trouxe Kyle Korver, que é um excelente arremessador de 3 pontos, um dos melhores da história, e trouxe também, se eu não me engano, trouxe o Wesley Matthews, que também é um bom arremessador de 3 pontos.
Então, óbvio que o Brogdon é um jogador mais jovem e tal, mas de certa forma, esse arremessador frio e certeiro para os momentos chave dos playoffs, o Bucks trouxe esses dois caras, e o Giannis deve continuar a sua evolução. Ele disse, acho que coisa de alguns dias atrás, 10 dias atrás, que ele acha que ele tá a 60% do potencial dele, o que, se for verdade, é um negócio absolutamente assustador. Mas eu acho que ele exagerou um pouco, eu colocaria aí 75, talvez. Mas o fato de que, se o Giannis ainda tem muito a evoluir, é um negócio bastante assustador pro resto da liga. Em segundo lugar, temos o Los Angeles Clippers, do nosso amigo 2%, ou 2 Corpento, como o Marcel falou semana passada, né? Eu acho que o Clippers é o melhor time do Oeste, pelo menos no papel, porque tem uma dupla que foi muito bem na temporada passada, e porque tem o resto do elenco muito bom. O Clippers é um time que hoje a gente pode dizer que é um time que tem 2 jogadores por posição. A gente pode discutir aí a qualidade do Ivica Zubac, se ele é um jogador que a gente fala, tem 2 jogadores, pode discutir Jamaica Green e tal, mas o elenco do Clippers é um elenco muito forte, principalmente defensivamente, com o Harrell, com o Beverly e o Kawhi e o PG. O que pode dar errado pro Clippers? Tanto Paul George quanto Kawhi Leonard são jogadores que não são jogadores conhecidos pela sua durabilidade. O Kawhi Leonard teve um problema sério, o que fez com que ele jogasse apenas 9 jogos na última temporada dele com o Spurs. Ele fez todo aquele lance de load management na temporada passada, jogou coisa de 60 jogos, mas todo mundo que viu o Kawhi Leonard nos playoffs, após os jogos, falava que ele estava mancando muito, que ele também estava jogando baleado, né? O que todo jogador, todo atleta de alto rendimento joga com dor. Não tem. Se você conversar com qualquer atleta de rendimento, ele vai falar que a dor é uma coisa, a presença constante. Mas, considerando que ele já teve problemas sérios, é uma coisa que pode ser um problema, não acho que vai ser, mas pode ser. Da mesma forma, Paul George, que ele operou os 2 ombros essa off-season, né? Ele já teve, nos playoffs passados, ele falou que ele não conseguia levantar os braços acima da linha do ombro, por conta dessa lesão no ombro. Ele é um cara que já teve algumas lesões, enfim. A dupla é incrível, mas o que pode dar errado pro Clippers, eu acho que o único jeito do Clippers desandar de vez é se um dos dois se machucarem. De qualquer forma, isso vale para qualquer outro time da liga. Então, só tô levantando essa possibilidade aqui porque são 2 jogadores que já têm um histórico. Esse é o meu ponto, né? Lesões podem acontecer com qualquer jogador, mas com esses 2 jogadores, como eles têm o histórico, talvez seja algo mais, um pouco mais provável. Espero que isso não aconteça, porque esse time do Clippers vai ser bem legal de ver jogar. E, em primeiro lugar, eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim. Eu coloco o Philadelphia 76ers. O Philadelphia conseguiu retornar com a maioria com a maioria não, mas com alguns jogadores do elenco do ano passado. O Tobias Harris é o resto são jogadores que vêm do banco, né? O Ben Simmons e o Embiid já estavam lá. Trouxe o Al Horford, o que vai tornar o Philadelphia defensivamente um inferno para quem enfrentar o time deles nos playoffs. Trouxe o Josh Richardson do Miami na troca que mandou o Jimmy Butler, o que eu acho que foi uma grande aquisição, porque vamos dizer assim que o Richardson entrega algo entre 70% do que o Butler entrega, só que por um salário muito, muito menor que o Butler. Então, sob esse ponto de vista, o Sixers está tendo uma produção boa, não é a do Jimmy Butler, mas vai ter uma produção boa na posição, só que esse salário excedente ele ainda conseguiu trazer o Horford, que é um jogador absolutamente fundamental. E eu acho que hoje, olhando para o leste, eu acredito que o Sixers seja o favorito. De novo, talvez eu esteja sendo idiota subestimando o Milwaukee do Giannis,
Mas olhando pro leste hoje, eu coloco os Sixers um pouco à frente. Eu acho que o Simmons ainda tá evoluindo. Ele assinou a extensão para ficar no Sixers. Enfim, eu vejo muito potencial nesse time dos Sixers e nesse momento eu colocaria eles como o meu primeiro desse Power Rankings do Big Shot Pod, que por enquanto é só meu, mas que pode ser uma tradição e a gente fazer toda após Free Agency, fazer esse primeiro Power Ranking da temporada. E agora vou chamar o Vavo aqui, que vai mandar um áudio, da onde ele estiver, pra gente saber esse top 10 dele, né? Aqui foi um top 8, mas pedi pra ele o top 10. Vavo, é com você aí. E aí, galera, Vavo falando aqui, conforme deve ter sido explicado aí pelo Marcel e pelo Gui, hoje eu não pude participar ao vivo da gravação do programa. Ao vivo da gravação é muito bom, né? Não pude estar na gravação porque eu estou viajando, na verdade agora eu acabei de chegar em São Paulo, segunda-feira à noite, e foi incumbido a mim dar minha opinião quanto aos Power Rankings que o Gui fez. Essa ordem dos 30 times que vocês estão escutando no episódio de hoje foi feita pelo Gui, na casa dele, a opinião dele, e eu vim aqui dar os meus pitacos no que o Gui acabou de falar. Para começar, sem perder muito tempo, eu não vou falar sobre todos os times, senão ficaria muito longo, eu imagino que o Gui tenha falado bastante sobre cada um, e de um modo geral, minha opinião com a do Gui é compartilhada em 90% sobre tudo sobre a NBA. A gente combinou de eu falar mais sobre o top 10, mas eu queria só fazer duas observações. Ele colocou o Charlotte Hornets em 30º, em último, e eu concordo 100%, eu já falei isso. Eu não sei se eu falei no Big Shot Pod ou se eu falei em algum vídeo no Boom Shakalaka, mas pra mim, o Charlotte Hornets vai ficar com a pior campanha da NBA nessa temporada, pura e simplesmente porque eles perderam o jogador que era o oásis de talento ali, né, que é o Kemba Walker. Ele assinou como free agent com o Boston Celtics. Talvez o segundo melhor jogador do time nessa última temporada tenha sido o Jeremy Lamb, que também saiu da franquia. Então agora o time vai ser comandado pelo Terry Rozier, que veio do Boston Celtics. Quem mais? Miles Bridges, Cody Zeller, Nicolas Batum, enfim. É um time que tá com cara que vai ficar com a pior campanha da NBA. Nisso eu concordo com o Gui. Ele também colocou o Cleveland Cavaliers em 29º, e eu também concordo com isso. Eles não se reforçaram com ninguém para essa temporada, fora os jogadores jovens que estão evoluindo. Não dá para esperar muita melhora do Cleveland Cavaliers. Ele colocou os Knicks em 28º, eu acho que o Knicks vai conseguir ficar um pouco acima disso, porque eles não trouxeram os jogadores esperados, que seriam Kevin Durant, Kyrie Irving. Eles não conseguiram a primeira escolha para draftar o Zion Williamson, que era o grande sonho deles, mesmo tendo a pior campanha, eles conseguiram draftar, entre aspas, apenas o R.J. Barrett na terceira colocação. Mas eu acho que os Knicks vão ficar um pouco melhor. Eu não montei a lista de 1 até 30, mas eu acho que, na minha opinião, umas 3 ou 4 posições acima do que o Gui colocou aqui. Enfim, eu vou passar pros principais, pros 10 primeiros aqui. De um modo geral, eu concordo com o que o Gui colocou. Eu gostaria de fazer algumas observações pontuais, não em relação ao que o Gui falou, mas em relação ao que todo mundo está falando sobre essa próxima temporada. A primeira é que eu não acho que o Utah Jazz tá tão melhor assim que na temporada, em comparação à temporada passada, que nem todo mundo tá falando. Tá todo mundo colocando o Utah Jazz como um contender, né, como um time com chances de ser campeão. Eu não vejo tantas melhoras assim. Primeiro sinal de alerta é o Donovan Mitchell, que estreou muito bem na NBA. Na segunda temporada ele não conseguiu dar esse grande salto, né? Então, eu não sei essa curva de crescimento do Donovan Mitchell, se ele já começou numa parte lá em cima da curva, se ele ainda vai crescer bastante. Isso me preocupa um pouco. O Rudy Gobert, ele é um cara estabilizado na NBA. Eu também não vejo ele evoluindo muito. Ele já é o melhor jogador defensivo da NBA por 2 anos seguidos, não tem como ser melhor do que isso, e ofensivamente ele é um cara um tanto limitado. E a troca do Ricky Rubio, não foi nenhuma troca, mas sim, a saída do Ricky Rubio e a entrada do Mike Conley, eu não vejo como uma tanta evolução assim como todo mundo fala. O Mike Conley é melhor que o Ricky Rubio? Mas ele é tão melhor assim a ponto do Utah Jazz mudar de nível e ser um time que vai disputar título? Lembrando que eles não tiveram nenhuma chance nos últimos playoffs contra os Rockets e o time não estava desfalcado nem nada. Então só a mudança, não é nem que se eles tivessem um armador horrível e colocassem o Mike Conley, aí sim seria uma grande evolução, mas eles tinham o Ricky Rubio, que é um armador bom. A diferença do Rubio pro Mike Conley, eu acho que não é tanto assim a ponto de considerar
o Utah Jazz um grande favorito, que nem várias pessoas estão colocando. O Gui colocou aqui no grupo 5 dos jogadores que tu colocaria dinheiro para vencer a NBA, ele colocou na 7ª colocação. Eu tenho lá as minhas dúvidas contra o Utah Jazz. Outra observação que eu queria fazer, Portland Trail Blazers, eles perderam do time titular, teoricamente só sobrou o Lillard e o McCollum, né, do time dos playoffs, porque o Al-Farouq Amino foi pro Orlando, o Mo Harkless pro Clippers, o Enes Kanter saiu e foi pro Celtics, tá certo que tem a volta do Nurkic e o Hassan Whiteside chegou também, mas o Whiteside já é um cara que aparentemente já passou pelo melhor momento da carreira. Se esse time do Portland com essa nova formação não se encaixar, eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir fazer uma campanha tão boa quanto a temporada passada, né? Quando eles ficaram em terceiro, falando em temporada regular. Eles ficaram ali em terceiro, empatado com o Rockets em quarto, mas ganharam no tiebreaker, um jogo atrás do Nuggets, mas um pouco acima do 5º e 6º lugar, enfim. Eu não sei se o Portland consegue se manter. O Gui colocou ele aqui no segundo grupo, que é o grupo do tem que respeitar. Eu concordo que eles devem estar nesse grupo. Mas eu não sei se eles têm a mesma força do ano passado para conseguir ir adiante. Não só pelo fato do time ter, eu acho que, perdido essa liga que era dos jogadores titulares, que estava há muito tempo lá, o Al-Farouq Amino, quantos anos ele jogava em Portland, mas porque a Conferência Oeste se reforçou demais, principalmente os times de Los Angeles, que eram 2 times, entre aspas, descartados no ano passado, que esse ano vão entrar para a disputa. Mais uma observação, o Gui colocou o Lakers em 6º lugar. Eu acho que ele quis ser modesto, porque ele é torcedor do Lakers, porque eu acho que o Lakers fica bem melhor colocado nesse Power Rankings. A chegada do Anthony Davis, não tem nem o que falar, um dos melhores jogadores da NBA. LeBron James jogando a temporada inteira. No ano passado ele ficou machucado há muito tempo, mas nesse ano a gente espera que ele jogue a temporada inteira. A gente tem uma das melhores duplas da NBA. Eu fiquei com medo que depois de, entre aspas, perder tempo para tentar fechar com o Kawhi, o time não conseguisse montar o elenco. Muito pelo contrário, eu acho que eles conseguiram fechar o elenco muito bem. Dá para imaginar um time titular com o Rondo, o Danny Green, o LeBron, o Kyle Kuzma e o Anthony Davis, ou de repente o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins. Não sei se eles vão querer começar com o DeMarcus Cousins desde o início. Dá para tentar alguma coisa, de repente, LeBron, Kyle Kuzma e Anthony Davis, enfim. Eu acho que o time do Lakers conseguiu montar o elenco muito bem, dentro das possibilidades, dentro do que eles tinham de tempo, né? Eles foram forçados a esperar a decisão do Kawhi Leonard, ficaram sem ele, mas eu acho que o Lakers ficou muito bem. Eu colocaria o Lakers possivelmente na 2ª colocação. E na 1ª colocação, eu ainda acho que são os Clippers. O Gui colocou em 2º e colocou Philadelphia em 1º. Eu já vou explicar por que eu acho que os Sixers não tem que ficar em 1º. Meu 1º lugar seria do Los Angeles Clippers, porque eles pegaram 2 dos melhores jogadores da NBA no auge. Tu tá pegando um Paul George, que acabou de ser um candidato para MVP na temporada, ele conseguiu fazer o Russell Westbrook ser o 2º melhor jogador de um time e aceitar isso. Isso é uma coisa muito bizarra. Ele foi o melhor jogador de OKC nessa temporada, foi sim um top 3 ali para MVP, junto com Harden, Antetokounmpo, e o Kawhi Leonard, que é um cara que para MVP ele não entra na disputa porque ele tem aquele load management, né? Aquele descanso em alguns jogos, ele joga 50, 60 jogos por temporada regular. Eu acredito que seja uma tendência da NBA nos próximos anos, os grandes jogadores não jogarem os 82 jogos, mas enfim. Então, com o Kawhi e com o Paul George, já seria um time que ia estar lá em cima nas cabeças. Eles entrarem em um time já estruturado, com outros jogadores muito bons, como o Patrick Beverley, que acabou de renovar também. Tem o Landry Shamet, que veio naquela troca que mandou o Tobias Harris para os Sixers. Eles têm do banco de reservas vindo o Lou Williams, que simplesmente é o melhor sexto homem da história da NBA, e o Montrezl Harrell, que também foi um candidato a melhor sexto homem na temporada passada. Fora Jamal Green, que continua nos Clippers. Uma pena que perderam o Gilgeous-Alexander, mas eles têm os Zubats, enfim. Eu acho que o elenco dos Clippers, que já era bom, com a adição do Kawhi Leonard e do Paul George, se der liga, é lógico, eu acredito que vai ser o 1º lugar. Então, meu Power Rankings seria 1º lugar os Clippers, 2º lugar os Lakers. Aí, a gente fica na dúvida, eu fico na dúvida na 3ª colocação. Poderia ser o Philadelphia, poderia ser Milwaukee, poderia ser o Houston Rockets. O Rockets fica meio que uma incógnita, né? Porque eles estão mudando bruscamente. A troca de apenas um jogador muda bruscamente a química do time. Tá colocando um jogador que gosta muito de ficar com a posse de bola na mão, que é o recordista da história da NBA em usage rate, para jogar junto com o cara que tem o 2º melhor recorde de usage rate, que é o Harden, né? O Westbrook,
e o Harden. Ao mesmo tempo, eles se conhecem, eles vêm do mesmo estado, eles já jogaram do mesmo time, e eles são dois jogadores que já estão passando da metade da carreira e que nunca ganharam um título da NBA. Então, com certeza, eles vão conversar para fazer isso funcionar. O Harden ter feito 36 pontos por jogo na temporada passada, isso com certeza vai diminuir. Acredito que volte para casa dos apenas 30, entre aspas, e o Westbrook na casa de 20 e pouquinhos, que é a mesma média dele quando ele cedeu esse primeiro lugar no time pro Paul George. Eu ainda acho que o Rockets, por ter mantido o resto do elenco, o Eric Gordon, o Clint Capela, PJ Tucker, o Daniel House renovou agora, até o Gerald Green assinou de novo, o Austin Rivers assinou de novo, chegou o Tyson Chandler para fazer aquela função do Nenê. Eu acho que o Rockets, eu daria o terceiro lugar do meu Power Rankings pro Rockets. O meu quarto lugar ficaria, eu acho que fica com o... Eu vou dar pro Sixers, porque essa troca do Jimmy Butler pelo Al Horford não é uma troca exatamente de um jogador pelo outro, são jogadores de posições diferentes. Eu acho que eles podem essa saída do J.J. Redick, que era talvez o grande arremessador deles de 3 pontos, pode dar uma prejudicada no ataque. O Ben Simmons não arremessa, o Tobias Harris arremessa numa porcentagem boa, mas não tanto volume. Al Horford vai ter que chutar mais, porque o jogo vai ficar com o Joel Embiid embaixo, o Horford vai ter que sair um pouco mais. Então eu não sei também se vai funcionar isso direito. Então, para mim, o Sixers em quarto, Milwaukee Bucks em quinto, que é praticamente o mesmo time da temporada passada. Saiu o Malcolm Brogdon no sign and trade pro Indiana Pacers, não tinha dinheiro para renovar com todo mundo, mas era um time consolidado. Giannis pode evoluir ainda mais essa temporada. Chris Middleton de contrato renovado, renovaram com o Brook Lopes. Então, Milwaukee Bucks é meu quinto lugar. E meu sexto vai para o Denver Nuggets, que é o mesmo time da temporada passada. Eles podem ter aí é que ele machucou de novo, né? O Michael Porter Jr., ball no draft, mas ele não deve ter muitas chances. E eles pegaram o Jeremy Grant, que foi uma aquisição que eu achei boa, em troca de uma escolha de primeira rodada com o OKC. O Denver é meu sexto, e aqui do sexto para baixo eu não cheguei a montar uma lista aqui. Mas seria isso, talvez Golden State em sétimo, ou Boston. Boston perdeu o Kyrie, mas chegou o Kemba, mas perdeu o Horford também. Eu acho que eu colocaria o Golden State em sétimo, Boston em oitavo, colocaria o Utah Jazz em nono, e em décimo, eu não sei se eu coloco o Blazers, eu ainda acho que eu vou ficar com o Toronto, mesmo com a saída do Kawhi, eles têm um time muito forte. Para mim, o meu top 10 se encerra com o Toronto Raptors. E essa foi a minha participação no episódio do Big Shot Pod número 34. Agora que fui ver que é o número 34, o número de Hakeem The Dream Olajuwon, maior jogador da NBA de todos os tempos. Mentira, mas é meu grande ídolo da NBA. Talvez o grande motivo, com certeza o grande motivo para torcer pro Houston Rockets. Big Shot Pod número 34. Também o número de Shaq nos Lakers, para agradar o Gui, que é torcedor dos Lakers. Essa foi a minha participação. E sigam aí então com o final do episódio gravado pelo Gui e pelo Marcel. E eu volto no próximo episódio. Um grande abraço a todos. Brigadão aí, Vavo, pela sua participação, mesmo que longínqua. Semana que vem a gente volta a todo vapor, nós três. É importante ressaltar que ele está longe, mas sempre em nossos corações, né? Sempre em nosso coração, como todo bom emo, borrando o nosso rímel sempre que possível. Então, se você concorda com o Gui ou não, e com o Vavo também, ou não, ou você tem a sua própria lista, deixa a gente saber. Se você tá vendo aqui no YouTube, no Big Shot Pod aqui no YouTube, comenta nos comentários abaixo desse vídeo. Ou se você está ouvindo o podcast, mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, no @BigShotPod em qualquer rede social, Instagram e Twitter, principalmente, ou no nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. Tudo isso vai estar na descrição do episódio. Lembrando, a gente falou no começo do episódio, a gente vai deixar um formulário aí pro BSP All Stars. Vocês são todos Big Shooters de novo, a gente vai continuar fazendo podcast de graça, mas a gente tá precisando da ajuda de vocês para trazer o programa semanalmente com as informações que vocês têm. A gente precisa de ajuda de vocês, mais mão de obra. Então a gente vai abrir um serviço aí de assinatura, basicamente, de conteúdos extras, mas basicamente é para ajudar a gente a fazer o BSP ficar ainda melhor. Então comente, mande seu e-mail pra gente para saber quando a gente for lançar,
Fique de olho nas nossas redes sociais para mais informações sobre isso também. E vamos aumentando a audiência, que isso aí também ajuda a gente. Então mande o Big Shot Pod pros seus amigos, para aquele primo que quer saber de NBA e não sabe. Ou pra sua namorada. A gente recebe muitos relatos de famílias que ouvem juntos, casais, que a esposa ouve no carro, ou o marido. As mulheres mandem pros namorados, pros maridos, pro pai, pra mãe, todo mundo. E mulheres, a gente quer saber de você também. A gente recebe muita mensagem dos caras, mas a gente sabe que vocês estão aí ouvindo a gente. Então mande mensagem pra gente. Se não quiser mandar no arroba do programa, manda nos nossos arrobas pessoais. Eu sou @MM, as duas letras, Isidoro com Z. O Vavo, que não tá aqui, é @Vavo no Instagram e @VavoFresno no Twitter. Eu sou @MM Isidoro em qualquer rede. E o Gui é Gui_Pinheiro em qualquer rede. Manerem nos xingamentos pelos rankings, porque vocês podem não concordar comigo, mas eu fiz com coração, entendeu? Então é isso. A gente hoje foi gravado meio no Inova Bra Habitat, meio na minha humilde residência, aonde a gente faz amor. A gente é membro da família Ampere de podcasts, junto com Boa Noite Internet, Família Feminista, Zing e mais uma porrada de podcast que tá vindo aí. O famoso hashtag Vem Coisa Boa por aí. E a gente é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron. Gravado por Raul Leal, hoje só metade do Raul Leal. E a gente se vê aí semana que vem. Tá bom, galera? Até lá. Abraço.